aqui. Então, o que você acha que... Una vez iranya demo ano chẳng này ghê tới nhiều. O que que você tem mais dificuldades hoje? Você consegue já, tipo, quando você escuta, você já consegue identificar bem, assim, quer dizer, bem não, né? Tipo, eh, quando você vai nas aldeias e tal, você já consegue, pegar as coisas ou pelo menos ter uma noção, assim, do que está sendo falado? Assim, né, estou tentando assim pensar, né? Eu acho que, ai, não sei, talvez estou pensando o que você acha, Querechu, até porque tem alguns alunos novos. Eu ia Uhum, te propor, talvez, fazer um textinho que você me fale e você pronunciar, até não sei, poderia ser de repente um Boraí ou uhum, uma adivinhança, e você lê-la, porque o que eu percebo, eu não sei também se pelo fato, né, de eu ser argentina, é que a gente não tem nasais diferente do Brasil, que, por exemplo, a outra vez, até porque com os professores, né, da aldeia, a gente estou ajudando na produção de um livro didático, uhum. e às vezes eles pronunciam palavras e eu, por exemplo, não sei se colocar com, né, se é nasal, se não é nasal, né? Então, Aham. não sei, talvez isso que estou pensando agora, algum textinho ou um por aí, e você poder lê-lo, né, para a turma Uhum. ouvir a tua pronúncia também, né? Acho que talvez Sim, sim. poderia ser interessante, né? Aham. Eu também acho que é uma boa. E tem, tem alguns alunos que já não tem tanto esse contato, né, de escuta e tal. Acho que facilita também as pronúncias, né, ou a fonética mesmo, nesse sentido de quem ainda não tem tanta afinidade, né, não tem tanto contato assim, né? Acho que isso facilita. Hum, Tem isso. um por aí que eu estava procurando aqui, não tô achando, mas esse eu acho aqui, ela escrita, que daí eu já te mando Ah, tá. Você mandaria no chat ou no. no grupo. Espera aí, eu tô procurando aqui, não tô achando. Que ou você escreve aí, Pode não tô ser. achando mesmo. Ah, tá. Ai, tem tanta coisa no meu celular que eu não tô conseguindo achar, eu tenho que organizar na realidade as fotos aqui. Tem um Borai que eu acho muito bonitinho, que, que é fácil a pronúncia e ele tem uma mensagem legal, assim, que chama Nhamandomini, Nhamandomini, Tove, Tove, Tou.
Tou? Tou. Isso. Yamandu-me, Yamandu-me, Tove, 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 Tou. Eu acho muito fofinho isso. É muito lindo, eu já ouvi. E esse Toué precisa de tio ou não precisa? Não, não precisa. Pode ser aí que eu tenho dúvida. Não é nasal esse Toué? Eu escuto um pouco nasal, não. Não, não. Tove, Tove, Tou. Está certo do jeito que eu escrevi. Tá certo, tá certo. Mas, e, por exemplo, talvez você poderia ler, e como seria se fosse nasal, no caso? Acho que ele dá essa impressão mais porque é mais a Nhamandu-Mirim, né, que já tem essa pronúncia um pouco mais nasal, daí todo junto ela dá essa impressão, mas não tem o tio, né, E que então fica, né. seria toue, toue, tou. Isso, tove, tove, tou. Ah, tá. Então essa é uma E aberta, não é uma E. Sim, é mais aberto, isso. Toue, toue, tou. E aí eu também tenho uma dúvida com a pronúncia. A ver, tem pessoas que pronunciam, eu já ouvi, como uma U. Não sei se sono Nhandeva, porque eu Não lembro, entendi. a V de Tové, tem pessoas que pronunciam como U. Eu já ouvi Toue, 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 como se fosse uma U ao invés de V. Pode ser? Não sei, eu não conheço, não Então, ouvi ainda. é Tové, Tové, Tou. Isso, tove, tove, tou. Ah, ah. Porque isso que eu fico com dúvida. A V não se pronuncia como U, então é Não, só não. como V. Sim, tove, Tové, Tové, Tou. sim. Só que acho que essa é a impressão que ela dá, porque ela é um pouco mais aberta, não é tão fechada, né, tove, como no To- português. Então ele é mais aberto, tove, tove, então ele dá essa impressão. ah, ah. E o que significa Onyamandumirim? Seria o pequeno sol? É isso? O sol sagrado? O Mini, acho que isso é legal de se falar, assim. O Mini é um sobrenome, né, não se pra gente, né, por exemplo, meu sobrenome anterior era Querechumini. Mini, ele, acho que é mais comum, assim, as pessoas acharem que menino ele tá ligado com uma questão de ser pequeno ou criança, mas não é nesse sentido, né, de fato, assim, né. Dentro do conhecimento Buá, né, Guarani, ele está muito ligado com uma questão mais, sensível, né, que são pessoas mais, no sentido de um lugar mais central, né, tanto é que, dentro da cosmovisão,
se entende que os Mirim vêm de um lugar mais do centro, né? Que são pessoas mais sensíveis, que são mais no sentido de serem mais, tem que ser crianças que têm esse sobrenome, são crianças que requer mais atenção, requer mais, acho que mais cuidado no sentido de adaptação a esse mundo, porque eles vieram de um lugar, né, por exemplo, se a gente pensar que é uma grande casa de reza lá, né, no Ambar, e desse lugar é bem no centro, do meio, então são seres, são espíritos que vêm desse meio, desse centro, então são considerados mais também pessoas que conseguem fazer acho que uma uma organização mais central, assim, no acho que são pessoas mais, que conseguem fazer, por exemplo, uma conversa mais fácil, né, de uma forma mais de condução, mais de diálogo. Então, não são pessoas tão imbatíveis como, por exemplo, os nomes mais fortes, né, sobrenomes mais fortes, por exemplo, Tataendu, Potiguar, Papá, eh Reté, eh eh, por exemplo, Queretuatá, né, Parapotã. Então são sobrenomes que são mais, impetuosas no sentido, né, de mais, imbatíveis mesmo. Já os Mini, eles são muito mais, no sentido de não ir muito nesse sentido, mas também de fazer essa parte mesmo de diálogo, de conversa, né. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos tentar chegar num lugar mais em comum. Então, geralmente são personalidades nesse sentido. Então, quando se fala mirim em Nhamandu, ele traz esse lugar de que, Nhamandu, ele é esse ser, né, esse espírito, esse Nhanderu, que ele é mais de um lugar, também considerado sagrado, mas também esse ser que é mais, eh, ele é como se fosse não é no sentido de pequeno, mas, sabe, mais sensível, mais, amoroso e também mais compreensivo. Então o mirim aqui nesse Borái, ele traz esse lugar. Não, né, como a maioria, né, no Brasil acaba, né, dentro do português brasileiro, acaba se considerando uma criança, um pequeno. Não é dessa forma que a gente entende o mirim. Então, aqui eles ficaria nesse sentido, né, Nhamandu-mirim. Ah, entendi. Teria esse sentido, mas sempre remetendo à ideia do sol também, do Quaraã, né? Sim, sim. E o Tové, Tové, deixe, deixar, deixar, Tové. Tové, deixar. Vamos deixar. Vamos usar um exemplo numa frase. Aqui é Tové, tou. Então, deixe vir. Então, vamos fazer ao contrário. Tové, tó. Tó é ir. Então, Ah, deixe vir, deixe justamente ir. aqui
Ari está chegando. Uhum. Então, tove, to, como é que é? Tó, tó. Assim, está certo? Isso. Aham. Nhane pituju, Ari. Yenepetúndio. Estúdio. Perdoem atrás. Tudo bem. Veio, né? Isso. É Mas quem importa. o tove, to, que significaria, então? Tó é do. Se a gente for fazer uma conjugação do verbo, ele seria para. Né? Tó. Tó, né? Ele ou ela vai. Então, aqui ele viria tove, tou, que é deixe vir. Tove, to, deixa ir. To seria ir, Ah, que é o tá. mesmo que o, mas ele tá no verbo, né, que ele tá como se a gente falasse tove, to, então ficaria nesse sentido. Então, sozinho, sem o tove, ele ficaria o, que é de ir. No caso, o Não, seria vai, né? Ele vai. isso. Então, aqui ele ficaria, né, nesse sentido, mas como ali a gente está fazendo o inverso, ao contrário de tou, que é tove, tou, ficaria tove, to, que é deixa aí, né? Só para a gente conseguir entender nesse aí. A fumaça tá. Que estávamos aqui, então, esse que seria o por aí, não sei se Ari conhece, então seria um pouco como traduzir deixa ele ir, é isso? Não, deixa Não, aqui ir. vi. Qual que é a melodia, Ju? Yamandumirim, Yamandumirim, Tove, Tove, Tu. Essa melodia é assim. Nhamando mirim, nhamando mirim, tove, 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 to. Ele repete bastante. Ah, então tem mais um Tove, Tove ali antes. Sim. Tenta colocar dentro da melodia, ali embaixo, Mariana. Eu vou cantando e você. Ó. Canta de novo, então. Nhamando mirim, nhamando mirim. Então, coloca duas vezes. Nhamando mirim, Eu nhamando mirim. coloquei. Você não Isso. Agora, está enxergando? Dá para enxergar, gente? sim. Tá, vou cantar de novo. Nhamando mirim, nhamando mirim. Tove, 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 to. Então, esse talvez seria só deixa, né? Isso, Deixa ele vir. sim. Aqui não E, traduz. e na realidade, esse Embora, ele é uma canção de niná, de criança, da Caringuaí.
Então ele é muito bonitinho nesse sentido. Como seria a canção de ninar em Guarani? Não sei, na realidade, eu acho que não tem. Não Hum, seria Kiringuém Boraí, não. não, não. Mas essa canção, a quem que está falando? Né? Falando assim, deixa o sol sagrado vir. A quem que estaria falando essa canção? A Nhanderu? É, ele, a mensagem dele, ele é interessante e muito profundo, que é porque pra gente, quando a gente acorda, né, de manhã, quando o Nyamandu vem, é uma dádiva, né, é um presente, porque a gente nunca sabe se vai acordar amanhã, a gente vai dormir hoje, a gente nunca sabe se vai acordar amanhã. Então, quando ele vem, é para deixar ele entrar mesmo, para deixar ele trazer essa vida, né, essa energia, né, que Nyamandu ele traz essa vitalidade que tanto precisa. Imagine a gente ficar o tempo todo sem sol, né, o corpo sente, né, então ele te convida, então, assim, é como se a gente tivesse cantando para que essa vida dentro da gente também acorde, né, junto com esse nascer, com esse Nyamandu que vem todos os dias. Então essa mensagem, ela é muito bonita e muito profundo por causa disso, né. Deixe que ele venha, deixe que é como se fosse uma metáfora, no sentido de acordar junto, acordar, né, essa vida dentro da gente, né, que escuta o seu coração batendo junto com esse nascer do sol, sabe. Então ele é muito nesse sentido, que é chamar para a vida, para acordar, para estar junto, para que essa dádiva, essa vida que a gente ganhou mais um dia hoje, possa de fato, né, estar, né, acontecendo. Então, esse Moraí, ele convida muito para isso, para viver. Hum. Então deixe que venha, né, deixe que, né, entre, né, que a gente possa deixar entre as frestas, né, esse sol entrar, né, dentro da gente, né, no sentido, né, no espírito mesmo. Então acho que é muito nesse sentido esse Simboraí. Por isso que ele dá essa impressão de que a gente está falando para alguém. Então esse alguém é você mesmo também, né. Se convidando, convidando o outro, convidando todo mundo para que a gente possa deixar entrar mesmo, acordar essa vida dentro da gente. Entendi, muito bonito. E você sabe quem que criou essa canção, de onde que vem? Não, não. Que a maioria desses cantos eles vêm em sonhos, né. E são mensagem. Tirar mãe João da Silva. Carai tá falando que o Tchamunho, o falecido João da Silva, o Veramirim, cantou. Mas a gente nunca sabe. A maioria dos Boraí a gente não sabe quem cantou, né. Porque a gente sabe que são mensagens, né, são hum. É,
eu acho que é mesmo, foi ele, porque ele tem a mesma sonoridade do Borai dele também, que é Erotori, Erotori, Tori, Erotori, Erotori, Tori. É bem isso mesmo. Como é que é esse? Bem parecido, né? Como é que é? Sim, Ero, Erotori, Erotori. ai, Erotori. Aham. Ele vai repetindo, né? Erotori, Ero. Erotori, Tori, Erotori, Erotori, Tori. Aí tem a segunda parte que é Erotakwa, Erotakwa, Takwa, Erotakwa, Erotakwa, Takwa. Ah, Até tem um vídeo dele, eu acho que cantando esse Emburaí, que eu acho muito bonitinho, ensinando a o jovem lá, o domingo é cantando é cantar. Acho vo- muito bonito esse vídeo. você e cara, e aí assistiram o filme do Alberto Álvares, O Último Sonho, do show? Não, Não? não. Bom, vocês iam adorar. Ele estava na aldeia em Sapucaí quando se cumpre um ano do falecimento. E aí a família vai para o cemitério e ele filma toda essa caminhada onde o João da Silva está enterrado e ele canta nessa canção. E aí a filha é muito emocionante essa cena, a filha chorando, é muito lindo, muito, Uhum. muito lindo. Eu É, não, a gente não assistiu ainda. ah, Mas ele tá em alguma plataforma pra gente conseguir baixar, sei lá, tem que pagar. pois seria, eu vou perguntar para Alberto, porque eu comprei na época o DVD que ele apresentou Sim, sim. no cinema. Aí o Ari está compartilhando. Ari, você tem? Ou é outra coisa? Oi, desculpa, Mariana, você falou comigo? Ah, sim, você que vi que você compartilhou um link do YouTube. O É, que? dessa música. Ah, dessa música Erotori. E a parte do taqual, o que, que quer dizer? É, tipo, aqui no YouTube tá falando, o que, que ele fala aqui? Tori significa que eu sou feliz. Quem cantou aqui foi Nhandé Arandu Piguá, no CD Memória Viva Guarani. Uhum. Não sei se é o mesmo, chamou, esse é o João que vocês estão falando? Aham, eu mesma. Ah, legal. É. O que significa então Erotori? Que vem de toru, né? Que é sorrir. Ah, mas eu teria que ter escrito com Y. Não, tá certo, assim, mas essa porque vem de toru, né? Toru, que significa. Seria erotoru, né? Que daí ficou assim também, mas que no sentido, mas hã? É, ficaria erotoru, né? Ah, mas na canção Erotoru ou Erotori? É que ele acho que é mais também no sentido de adaptar
para o canto, sabe, mas ele é erotor, né, que é como se, que vem de torir, né, ou rorear, significa, né, ero tipo, é como se estivesse falando: "Se faz sorrir, se faz rir", né, então Então, nesse tipo, sentido. Como seria esse com glotal apóstrofo? Não, não, sem a glotal, ele é junto. Então, se faz sorrir, é isso? Sim, então, a origem desse canto, ele vem disso, né, que é erotor, que é é como se a gente fiz fazesse ou se fazesse sorrir. Ele é muito bonito. Se fazer, se, Hã? Sim, eu escrevi um poema que se baseia-se no sorriso da criança, que vem também dessa tem essa conexão, porque esse canto também é para a criança, é como se a gente buscasse esse sorriso, esse riso, esse sorrir de criança, né, que ele tem essa origem, né. Porque, pra gente, né, dentro do conhecimento da cosmovisão guarani, especialmente Buiá, não tem nada mais sagrado nesse mundo do que você ver uma criança sorrindo, escutar, né, o riso de criança, é como se, a gente pudesse também acender Eh, esse fogo mesmo dentro da gente, no sentido de acreditar, de ter esperança. Tem uma frase que, os Chamois-Quer dizem, né, de que enquanto uma criança, um um Mitaim, um Caringué, né, eh sorrir e brincar é um sinal de que Nhanderu ainda não desistiu desse mundo, né. Então é dessa forma, então se faz rir, se faça rir, que uma criança, né, esse riso, esse sorrir de uma criança nunca te deixe esquecer, né, desse lugar, né, que apesar desse mundo, né, desse Uruaí, né, tem esses sinais sagrados de que Nhanderu ainda está aqui, né, eu acho que é nesse sentido que o Chamões trouxe esse canto, né. muito bonito, né? Sim, ele é bem profundo, ele é muito bonito, e ele é tão fácil, que é também fácil igual um sorriso de criança. E o que é o taquá? Taquá. Bate punha mão nossa, essa parte é um pouquinho mais complexo. Taquá, Erotaquá. É como se, esse entoar do taquapu, sabe, esse som, Ah, quando você toca, né, então é como se a gente fizesse, entoar, né, esse som, nesse sentido. Então junto, né, do toru, né, erotoru, é sai daqui, como se a peraí, pega. Sai, xixi. não pode Desculpa, meu cachorro. Eu tô falando com o cachorro aqui, perdão. tudo bem. É como se a gente fizesse entoar esse né, risos, alegria, felicidade. É como se
mais ou menos a gente conseguisse, né, claro, a gente não vai conseguir fazer uma tradução, né, literal disso, mas o conjunto inteiro ele te faz, né, fazer essa, né, esse entender, né. Mas não sei se entendi. O erotori, então, que como poderia ser traduzido? Venha sorrir? Não. É, é como se é uma tradução literal dela, a gente não consegue fazer, porque ele é como se a gente, por exemplo, quando você vê uma criança brincando e sorrindo, é é como se a gente também se convidasse a rir junto, a brincar junto. Então esse canto ele vem muito disso, assim, né, dessa conexão com essa criança, né. Então esse momento mesmo de rir, de estar ali brincando. Então é como se estivesse narrando essa criança a brincar, né, a rir, a entoando e é como se essa criança, esse brincar fosse, entoado para cima, sabe, fazendo isso. É mais ou menos assim a tradução que a gente consegue fazer desse Tipo, a canto, criança né, sorrindo e tocando taquapu, e a partir do taquapu, taquapu que também, não só o taquapu, acho que daí taquá é mais amplo, Juliana. Sim, ele não ele tipo, quando a gente é como se, eh o taquá, ele tivesse esse papel de entoar, né, fazer com que esse som, né, desse criança rindo, eh, entoasse mais alto. É mais ou menos isso, esse taquá, né, ero taquá taquá, ero Então, taquá, eu não sei, você falando agora, ero taquá. eu penso na coisa da taquara, do mumbu, do Sim, som da ele taquara, está do ligado a isso, desse tudo que tem. som de entoar, né. Então é como se a gente, fizesse com que, eh, esse som, né, essa risada de criança, esse brincar, expandisse como o som da taquara, do mimbu, né, que é o como é que fala? Falta. Eh, flauta, né. Quando a gente assopra, ele faz, né, entoar, né, faz com que esse som ela se expanda, né, então é como se fosse isso o papel do taquá aqui nesse Imburaí, né. Mas não sei se entendi bem. Então, esse taquá seria como um ressoar o riso da criança? Como... Sim, aqui nesse canto específico, porque acho que o povo guarani ele traz muito essa questão de filosofar metáforas. Como se a gente na realidade a gente é educado, né, desde criança, né, com, metáforas, né, então, assim, é como se a gente estivesse usando, esse exemplo da Mimbu, do Taquapu, né, que faz som, que faz entoar, nesse Imboraí, fazendo com que, esse esse
essa criança, né, interna dentro da gente, de todo mundo, é vendo uma criança brincar, sorrir, né, dando risadas, fosse também convidada, né, a fazer parte disso, entoando esse canto, esse canto mesmo de alegria, né, nesse lugar. Então, acho que o taquá ele tem esse papel dentro desse canto, desse Emboraí, com essa metáfora da gente conseguir fazer essa conexão, né, desse convite dessa criança aí na brincando numa aldeia, né, numa Mateclá e convidasse também a gente a estar junto, é como se fosse isso, né. Uhum. É bem bonito, né. Bem lindo, hein? Sim. Te Olivia, tu kringoi tombo jiro kui Olivia kurumbo mana Hum. Olivia. Pero rugi ro ta quai pe chamombo momboi É. Olivia. Tu vi wa iru mana Olivia. Em bao we tang ni. Vamos Bauda, Ma ne amombo Olivia ti kui. Namambu Quiet. Mas eu não me lembro o que significava o verbo ero, é de trazer ou de Tem um exemplo que é Eraá, que é como se, Tchê Araá, né, eu faço essa é como se a gente, por exemplo, Tchê Araá, ah, não, para Araá, Taquapu, né. Eu estou levando o taquapu. Então, Tchê Araá Taquapu. É como se eu fizesse esse movimento. Eu estou levando junto comigo o taquapu. Então ele aqui, né, erotoru, erotaquá. Então é como se a gente, né, fizesse com que, né, então por isso que se faça, né, eroru, se faça, né, tipo, fique alegre, né, erorinde eroricatu, né, tipo, você se alegre junto, você se alegre, né, você faz com que isso também, ele dá esse sentido, né. Por exemplo, eroa, né, se faça alegrar. É ero e a, eroa, eroa, ele é mas junto, não, eroa, o a se faça alegrar, não, isso, eroa. Espera aí, se deixa eu faça ero alegrar. isso, O eroa. Ai, saiu errado. O Como? corretor não faz, eu Aonde? escrevi eroa, Tá eroa, certo? Tá certo? Não. ela é escreveu junto, ali, eroa, Mariana. é junto. Eu não vi. Não é junto, então tem que ter o. Agora que eu vi. Eroa. Então tem que ter apóstrofo. Aham, isso. Uma dúvida, o Che, quando eu estou falando que eu, escreve, a grafia certa é com X ou é com CH? Com X, Né? com X. Que é Esse, mais comum escrever isso, no Guarani,
o que eu percebo mais isso é que é mais comum escrever assim no Guarani que, por exemplo, a da Argentina, do Paraguai, que se usa mais essa grafia, mas no PH? Brasil, Guarani é mais com X. Entendi. Xé. Mas Guarani da Argentina é com CH, né? Uhum, isso. Hum. Eu fui. Ah, legal. E algum outro por aí? Vocês querem fazer alguma? Mais um poderia ser. Que é bom interpretar algum outro que você. Para ver a questão da pronúncia. Eu tô sem ideias. E, Foi tão profundo essas duas que eu fiquei pensativa até aqui. algum que cante mais aí onde você mora? Tô tentando lembrar. É muito engraçado isso, que a gente fica falando sobre isso também. De que quando a gente tá cantando, né? Todo mundo junto, na alpã e tal, nos movimentos e tudo, a gente consegue lembrar de tudo. Um vai puxando e a gente vai cantando todo mundo junto. Mas quando não é nisso, parece que a gente não consegue achar os Morai, assim, é engraçado isso. Ah, tem outro que é curtinho também, que é... Meu Deus, por aí. Que é mais fácil também, né? Que é Tapepora, que significa... Pode tranquilo, Tapé, depois. e não tem um que tape por a mirim, algo assim? Que lindo. Não, acho que não. Que é Não? Tapepora. Não. O que eu conheço é só Tapeporã, que é o canto, né? Que E é. Peraí, deixa Gueropuã. eu conseguir Chama achar. do menininho, Gueropuã. O de Tchacá, o Guerogatá, não é? Tem assim por aí também. Ele é compridinho. Mas repete tudo, né? Não repete? Mas, a ver, me falem aí para eu escrever. Então, como Eu escrevi aí na mensagem, Mariana. que eu estou perdendo aqui. Eu tô tentando lembrar aqui. Esse daí eu acho que é o que está lá no Memória Viva. Esse que eu escrevi aí. Aham. Espere que eu vou copiar e colar aqui. E não ficou. Yamandumirim, se poderia. E Não se ficou? poderia. Não, não ficou em frase, como. Não sei por quê. Ficou tudo junto. Poxa, não sei como agora. Não sei por que ficou o Guero ou Guatá. Nhamirim ou Gueropuã. A ver, Aí começa a frase. Yamandumirim
Ogueropuá. Então, como Tá seria? sempre com as maiúsculas aí, ó, Mariana. As maiúsculas é onde começa a frase. Isso. Agora lá, o Jetiacá. Yamandu, isso. Pode trocar. Onde? Ogorochaka. Não, o Jetiacá. Tá meio diferente. Peraí. Ogorochaka. Ver se eu consigo compartilhar. E acho que está diferente, gente. Uhum. Que tem uns cantos que tem essas Ah, não variações, consigo. daí ia ficar difícil. Tem algumas que acaba mudando um pouco. É o direita. Dá pra ouvir aí? Aham. É isso, né? Daí repete o resto. Sim. Mas Querechu, Ele fica o direita. O direita. oye, e está diferente aí. O direita. Está faltando ure? Não. Aham. O direita. Isso. Ongueropuã. O direita. Ongueropuã. Não, Uatá ou Puá? Ih, me perdi agora. Yamandomini, Ongueropuã, o direita. Ongueroguatá. Ongueroguatá. Ah, isso aí. E é isso, né? É isso, esses três frases só, né? Curtinho também, Aham, né? isso mesmo. Aham, Está certo? tá, Mas está tá certo. faltando are. Então, ojere jacá. Aham. Isso, o direchaca, isso. Ele só vai repetindo bastante. Esse está mais difícil. Aí tem coisa que não entendo. Mas é três frases só também. É, ele Mas, é bem. mas esse se chama Tapeporá? Não, esse é outro. Não, Se é chama outro. Nhamandu. Eu não consegui lembrar do Tapepurã. Yamandumirim ou Guarapuá. Mas, por exemplo, aí eu não sei o que significa o Guarapuá. Eu também não. Por que? Aqui a gente está falando de Nhamandu, né? Que eu sou. Puã é levantar, estar de pé. Quando eu falo tché a puã, eu me levanto. E aqui a gente está falando de Nhamandu. Puã é levantar, estar de pé. Assim? Isso. Puã. Mas Puá com glotal, tá certo? Sim, puã. Tá certo. Puá. E o Mas Guerô?
Ele traz o mesmo sentido aqui quando che aropum, eu faço algo levantar junto comigo, por exemplo, se eu usar, né. Che aropum, por exemplo, se eu falo che aropum, tatatina, né, eu faço levantar comigo a fumaça. E peraí, como seria che? Aropum, que daí fica junto. Aropum, é junto. Tudo junto? Aham. Aropuã. Isso. Tatatina. Com tio? Não. Sim, tatatina. Isso. Que, Posso levantar a fumaça. o que Aham. significaria eu faço levantar? Levantar fumaça. A fumaça, né, que é o tatatiná, que é a fumaça do petanguá. Então esse arô significa como É uma. como se a gente fizesse um movimento ou a gente falasse assim, é como se fosse um entre, ou fazer-se de alguma forma um movimento nesse sentido, né. Então ele faz com ele levantar, né, tipo, onweropuã. Então seria ele faz levantar, é isso, o Aropuã? Isso. Aham, isso. No caso, Nhamandu Mirim. Aham, que é o sol, né, Yamandu. Ele faz levantar, mas então seria Nhamandu Mirim, faz levantar o E quê? Mas o que que o que ele faz levantar? a gente o dia, o mundo, todo mundo acorda. Tá. Mas e na música lá, o Jerechaká, o Guereguatá? Esse Boraí é do Javá Guarani, então, assim, ele tem Ah, eu não sei se vou conseguir fazer uma tradução correta do que eles conseguem trazer nesse Boraí. Esse Boraí é do Javá Guarani. Então, o entendi. Diretiacá, ele se for, né, no mesmo sentido no Blá, ele ficaria ele Jetchaká é iluminar, né, que é muito além de por exemplo, eu não posso falar isso para uma lâmpada, mas para o raiar do dia, para esse nascer do sol, eu posso falar. O Nyamandu Jetchaká, né, que é esse iluminar, esse brilho, essa luz do sol. Mas assim se escreve Che Chaca? Je Não. não, Jetchaká com J. Com J assim. Isso, Jetchaká. Então, se for essa tradução, no sentido também dentro do Mulá, ficaria nesse sentido, né? O, o Jerechaká, tipo, ele ilumina, né? Ele traz essa luz. O Gueroguatá se faz caminhar. Ele ilumina, que seria ao se fazer caminhar? Não. Pode ser nesse sentido também. É como se a gente estivesse falando, quando ele vem,
ele nos faz levantar junto com ele. Que pra gente, quando ele faz, né, esse processo, né, de se iniciar de manhãzinha, meio-dia, à tarde, ele faz essa caminhada, né, que é a Nyamandu Guatá, né, que é esse processo, né, dele vir, dele nascer e se pôr, né, então é essa caminhada. Ele dá a entender. Então, é esse sentido um pouco, né, que quando ele vem, com ele vindo, a gente se levanta com ele, né, com ele caminhando aqui, nesse sentido, né, o Gueroguatá, que é essa vida, né, esse existir. Meu Então, caneco, Ju. É complicado. É como se a gente estivesse falando, né, vamos levantar junto com o Nyamandu, e que essa luz que ilumina também possa iluminar aqui dentro para a gente continuar a nossa caminhada assim como ele faz todos os dias, né. É como se estivesse falando nesse sentido então, né. Porque Jaguatá é uma caminhada, né. Pode ser essa caminhada espiritual também, essa caminhada do existir nesse mundo, né, nesse mundo físico e também espiritual. Então, o Gueroguatá, ele né, faz essa caminhada e junto a gente tá também, né. Então nesse sentido, né. Yamandu-mirim, Ogueropuã, Ojeretacá, Ogueroguatá. Então ele, né, ilumina e faz com que a gente levante todos os dias. Ele ilumina, também faz iluminar algo dentro da gente, para que a gente possa continuar a nossa caminhada assim como ele faz todos os dias. Mas o Gueroguatá, então, seria nos faz Ele faz caminhar? caminhar. Oi? Isso. Ele Nos, faz caminhar, ele faz, né. ele nos faz caminhar, seria? Ele faz caminhar, né, ele se faz caminhar. Pode ser nesse sentido também. Isso aí é mais complexo. É. Nossa, eu vi aqui que a bateria do meu celular tá no finalzinho, E, tá em e 6%. o Logo, que, logo vai ficar. Querechu, esse do Tapeporá, estava me lembrando que o que canta na Mata Verde Bonita é Tapeporá Meme, pode ser? Não? Não consigo lembrar agora, mas, o nome Tapeporá do Meme. Poraí tá por fora. Eu vou tentar lembrar, daí depois eu coloco ali no grupo. Aí a Mas gente o que coloca. significa meme, que sempre escuto e fico com... Meme, É, quando eu uso numa frase, é meme, tipo, sempre nisso, siga, sempre nisso. Tapé meme, vai sempre no caminho. Tapé meme. Tapé caminho, meme é como se estivesse falando, vai sempre no caminho, siga em frente, vai no caminho. Nesse sentido. Tapé memê. Tapé meme, como então seria... Tapé é com tio, né? Ou não? Não Não, precisa. não, não. Tapé aberto, o E, então. Tapé Sim, tapé. meme, continue no caminho. Isso, siga o caminho, né, num caminho. Ah, agora eu lembrei.
Oi, Jaguatá, Tapepona, Meme. Jajaúeme, Tapepona. Eu vou escrever bem, daí eu coloco no grupo Ai, ali. é lindo esse canto. É bem bonito. Na Mata Verde Bonita, eles cantam muito, assim, muito bonito. Eu vou escrever, daí passo ali no grupo. Ah, tá. Nossa, eu tô com 5%, tô com medo que ele E, caia. então, Da bateria. você quer que eu pare a gravação, Querechu, e continuamos na próxima? Pode ser? Vocês estão com alguma dúvida, Ari? Você quer perguntar alguma coisa? O que achou da aula? Eu tava falando aqui com o negócio desligado. Não, tá excelente, Ju. Só de ter flagrado aí um pouquinho desse Simboraí, já fiquei feliz já. Ai, que bom, que bom. Uhum. A gente tava com as criançadas lá, a gente foi a Tapiti, final de semana. Ah, sim. Foi legal. E sempre É, sinto falta de falar alguma coisa. aham. É uma das Principalmente coisas que falar a Carai criança. falou aqui, que você estava falando de criança, que esse canto ali do Erotori, né, que é Erotora, ele é ele é cantado para criança, para bebezinho mesmo. Quando a gente coloca no colo e faz dançar assim, deve ficar Uhum. cantando. E é muito bonito isso, né? Como se a gente convidasse, né, a esse sorrir de criança, riso de É, criança. e aí em Itaquatã tem criança também nova, Ju? Não, a gente tá só com um de 4 anos. A gente estava com o Tinha. recém-nascido, mas se mudaram. Lá em Tapiti eu vi 2 bebezinhos e tem mais um bebezinho lá em Coraiachá. Ah, que lindo. Bebezinho da Liz. Legal. Gente, então tá, vai acabar o negócio. Um beijo.